Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é João Vitor e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto assim que tá me interferindo muito, que tá abalando eu. Eu queria falar sobre o medo. Bom, esse vídeo aqui é para comentar o mesmo relato, para falar sobre o medo e como que isso impede muitas coisas. Bom, meu nome é João Vitor, tenho 22 anos, e desde pequeno a gente é incentivado a estudar, a trabalhar, para no futuro pensar no futuro, tudo mais. E hoje eu me pergunto o que que o medo me impediu de fazer muitas coisas. O medo me impediu de estar em lugares que eu gostaria de estar, trabalhar em empregos que eu não gosto, fazer coisas que eu não gosto, fazer coisas que me deixam mal, fazer coisas tudo mais por causa do medo de dizer não, medo de e se eu fazer tal coisa e não dá certo, tudo mais. Hoje eu tô trabalhando algo que eu não gosto, trabalhando, fazendo algo que eu não quero. E eu vou sair dessa empresa. E saindo da empresa, o medo, ele impede de você. O medo você pede de você, se eu sair, eu não vou arranjar algo melhor. O medo pede, e se eu sair, o que que eu vou fazer na minha vida? O que que eu posso fazer? E eu vim me perguntando isso, porque o medo, ele tá na sociedade como um todo, porque fazendo a gente ter medo de arriscar, ter medo de fazer as coisas, trava a gente, trava nós, trava as pessoas, trava as pessoas. E nós jovens, pessoas jovens na geração Z, como que as pessoas costumam dizer, nossa geração, ela tem agora toda a tecnologia e tudo mais, e a questão da comparação de ela tá trabalhando num emprego chato, um emprego que não gosta, mal valorizado, tudo mais, ela não vai querer suportar, ela não suporta aquilo. Porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente olha outras pessoas, como é que estão, como é que elas estão, tudo mais. A comparação vem em nós. E a comparação vem, tipo, pô, eu tenho isso, eu não conquistei uma casa, não conquistei um carro, tudo mais. Meus avós já teriam conquistado tudo mais, ou meus pais, tudo mais. E isso impede muito, isso vai fechando mais o medo de arriscar. O medo, e se eu abrir um negócio? Mas como é que eu abro um negócio? Como que eu vou fazer? Como que eu tenho que agir? E se a gente agir sem medo? E se esse medo que impede a gente, impede de fazer coisas, impede de nós trabalharmos em nós, trabalharmos e arriscarmos fazermos as coisas, tudo mais. Eu fico me perguntando, eu tenho um vício que até hoje ele impacta a minha vida, tudo mais, desde os 5 anos de idade, e esse vício interfere, e eu fico com, cara, por que você não simplesmente não vence esse vício? Porque simplesmente não vence tudo mais. Aí eu olho outras pessoas com vício em bebida, com vício em drogas, tudo mais. Essas pessoas, aquilo, ela tem um medo muito grande de sair com aquilo, de terminar com aquele vício, e elas não conseguem sair. Aquele vício prende elas, aquele vício fixa ela num jeito absurdo. E as pessoas não conseguem sair. O medo ele é impregnado na gente. Se a gente, tudo bem, o medo, por exemplo, de você olhar para um abismo e você não querer pular no abismo, esse medo impede você de você morrer. Só que agora a gente está na vida real, a gente está no mundo real. O medo ele vai lá e impacta a gente. O medo de, vou chegar numa pessoa, vou chegar numa menina, ou vou chegar em alguém, e se eu pedir então um emprego e tudo mais. Esse medo interfere, mas a gente não pode ter medo. Esse medo, se relato próprio, esse medo interfere você na vida, interfere nos seus relacionamentos, interfere na sua vida, como que você é enxergado pelos outros, pelo valor, e ainda mais nessa sociedade. Se você tiver medo de arriscar, medo de fazer as coisas, medo de você agir, você só vai travar você, só vai travar você. O medo, ele impede você de fazer muitas coisas boas que você consegue fazer, que você consegue agir e tudo mais. Só que esse medo vai interferir em você de fazer uma faculdade, ou fazer um empreendimento, ou conhecer novas pessoas, conhecer uma festa ou tudo mais. Esse medo vai lá e te impedir de fazer essas coisas. Mas você não pode ter medo, você tem que avaliar, você não pode ter medo. Não, eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou correr, vou treinar. Não, vou correr hoje, vou fazer uma dieta, começar hoje. Se você deixar tudo para depois, você não vai acabar fazendo. Experiência própria minha. Eu criei um paradigma tão grande, um vício tão grande, que tipo assim, eu faço alguma coisa, é, por exemplo, um alimento, alguma coisa assim, eu pulo fora da dieta, aí eu vou pedir algum açaí, vou pedir alguma coisa, isso já interfere em tudo mais na minha rotina, como é que eu acordo no outro dia, tudo mais, e isso vai criando um ciclo, tudo mais. E isso vai impedindo você de evoluir, de você melhorar, porque o medo de agir conforme não está como você não programou algo, o medo de você
de planejar algo e não der certo. Esse medo vai interferindo muito na gente, muito na gente. Só que a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com expectativas, saber lidar com falhas, saber lidar com nós, com o aspecto real. O medo, se você tiver enraizado em si, você vai impedir você de conquistar algo que você nem imagina. Hoje eu tô imaginando o que eu poderia ter feito se não tivesse ter medo, se não tivesse ter feito as coisas tudo mais sem medo, se eu agisse mesmo, se eu não dane-se para as consequências, mas eu sabendo que eu vou fazer isso, porque sim, vamos, não deixar as coisas te impedir, não te deixar você estagnado, porque o medo te estagna, o medo pede de evoluir, pede tanta coisa, e isso interfere hoje, interfere na minha vida, tudo mais, e eu fico pensando, o que vocês estão pensando? Como que o medo te interferiu, o que o medo te impediu de fazer algumas coisas, como que o medo ele age em você na sociedade, como o medo impede você de fazer projetos e tudo mais. E eu fico pensando, e se realmente fazesse e vamos, fazendo as coisas, tem medo de fazer isso, vamos, tem medo de aprender, vamos, tem medo de gravar um vídeo, vamos, tem medo de fazer as coisas e fazer o que você tá proposto. Se você tá proposto, eu tô com proposto de ir pra academia, só que eu tenho medo de ir pra academia. Não, eu vou pra academia. Tô proposto de abrir um negócio, mas eu vou abrir um negócio, não tem problema, vamos, você abrir um negócio. Você não tem medo disso, porque se você tiver esse medo, vai te parar de evoluir, vai parar, você vai estagnar você. E se você não arriscar, se você não for cara de pau, se você não for, não tiver vergonha, não tiver tudo mais, você não virar essa chave, e isso vai te pedir de evoluir muito. Isso vai acabar você aprendendo, trabalhando num emprego que você não gosta, uma vida medíocre, num emprego medíocre, um alimento, tudo mais, uma vida tudo medíocre. E eu provavelmente, você tá vendo esse vídeo, você não quer uma vida medíocre, você quer uma vida extraordinária. E pela experiência própria, se você tiver medo, de arriscar tudo mais, você vai ficar com uma vida medíocre, você vai ficar estagnado, você vai ficar preso, você vai ficar numa rotina cansativa, uma rotina que você não quer. E vai por mim, e isso é prejudicial, isso atrapalha muito, isso daí estraga você, seus sonhos, suas metas, seus objetivos e tudo mais. E hoje, a partir eu quero dar essa chave. Eu estou trabalhando com isso e tudo mais, só que eu tenho que parar com esse medo, de, por exemplo, de gravar vídeo, por exemplo, de empreender, de sair do serviço, de coisas novas, de chegar em pessoas, chegar a perder a timidez. Você tem que ter isso e eu estou tentando mudar isso. Só que você dá o seu primeiro passo. Se você, por exemplo, quer ir treinar, vai andar na rua, vai treinar mesmo, que as pessoas vão dizer, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas não estão aí porque elas estão na vida delas. As pessoas estão preocupadas com a vida delas, elas não estão preocupadas com as outras pessoas. É muito difícil. Vou dar um exemplo pra você. O que você tá no seu Instagram, no seu Reels? O que foi as últimas 3 vídeos que você vê? 3 vídeos anteriores. Você lembra? Você não lembra. Então imagina a sociedade, ela não tá muito perguntando, como é que você tá, como é que tá. A sociedade não tá nem aí, a sociedade ela tá muito. Então já que é pra ser, vamos lá, vamos arriscar, vamos fazer, vamos empreender, vamos arriscar, vamos levar não, mas vamos dar certo, vamos fazer seus vídeos, vamos trabalhar, vamos abrir uma empresa, vamos chegar naquela menina que na academia que você gosta, que você acha bonita, ou chegar nela, não perde essa oportunidade, não perde. Porque se você for perder essa oportunidade, você vai ficar com medo, você vai ficar remoendo a sua cabeça. E isso vai virar um ciclo, que vai acabar estagnando muito você. Mas vai ter um momento de chave que você vai ter que virar e falar assim, não, chega, não aguento mais, chega. A partir de hoje eu não vou mais aceitar e dane-se, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou viver minha vida ao máximo. E riscar essa palavra medo, riscar essa palavra na sua vida. Falar assim, não vou fazer tudo mais. Obviamente que as coisas sem ser criminosas, né? Pelo amor de Deus. Mas você fazer as coisas, você fala, não, eu vou fazer. Eu vou abrir uma empresa, dane-se. Eu vou sair do meu emprego, analisar os riscos e tudo mais. Não, eu consigo abrir, eu vou abrir, sei lá, vou vender paçoca na rua, vou vender coisa na rua. Dane-se, eu vou abrir. Vou fazer isso. E ignorar o medo. E bater a cara, tapa na cara e falar assim, é isso, eu vou fazer e foda-se. Muito obrigado por esse vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima.